Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora para este vídeo vai uma questão aí para você. Você sabe como é a resposta do hormônio cortisol às condições de exercício durante a realização de sessões de treinamento, seja na musculação ou fora da musculação, na esteira, na bicicleta, numa corrida na rua, numa partida de futebol amador ou profissional? Como é a resposta do cortisol ao exercício de volume e de intensidade variadas? Vamos discutir isso? Pessoal, então vamos lá. Vamos pensar agora, conhecer e entender de que maneira o cortisol responde agudamente às sessões de treino. Estou aqui em repouso e tem um nível X de secreção. Começo a fazer um treino qualquer, um exercício qualquer, como fica agora a secreção de cortisol? Só lembrando antes, tem vídeo nosso aqui, para quem não lembra muito do cortisol e para entender o sentido e a lógica do que nós vamos discutir aqui, né? no que diz respeito a essa resposta do cortisol no exercício, dá uma olhada aqui no nosso vídeo sobre funções do cortisol, para entender exatamente o que ele é e o porquê dessa resposta durante o exercício. Tem o link aí, né, na descrição de vocês desse vídeo sobre as funções do cortisol. Então, o cortisol, que é um hormônio fundamentalmente metabólico e altamente indutor, né, do catabolismo proteico e da diminuição do transporte de glicose para os tecidos, tem tudo isso lá no vídeo, fora as questões relacionadas às funções anti-inflamatórias e também as funções, né, imunossupressoras ou imunodepressoras do cortisol. Então vamos lá, no exercício, como é que fica? Sempre que a gente realiza exercício, nós temos, portanto, um aumento da secreção do cortisol durante o exercício. Isso por quê? Porque como ele é um hormônio regulador do metabolismo, e fundamentalmente aí metabolismo proteico, aumentando o catabolismo, metabolismo de carboidrato, ele diminui o transporte de glicose para os tecidos, então ele preserva mais a glicose. Obviamente isso vai mexer com o metabolismo do ponto de vista proteico, com o aumento do catabolismo, vai aumentar a lipólise, vai aumentar a oferta e a disponibilidade de ácido graxo na corrente sanguínea e vai meio que, por diminuir o transporte, por inibir o transporte de glicose para dentro dos músculos, vai, entre aspas, obrigar o músculo a usar mais gordura, mas também usar em condições mais intensas, utilizar mais o seu glicogênio, as suas reservas de glicose, né, na forma de glicogênio intramuscular. Portanto, utilizar mais as suas reservas de glicogênio. Como é isso, Cássio? A característica de intensidade, volume, como fica a secreção do cortisol? Fundamentalmente, a secreção do cortisol ela é maior, ela é mais exacerbada na medida em que nós temos um aumento da intensidade. Então, o aumento do cortisol no momento do exercício, o aumento da secreção de cortisol pela suprarrenal, ele é proporcional ao aumento da intensidade do treino. Quanto mais alta for a intensidade, maior será o aumento de cortisol plasmático. E isso acontece no exercício não resistido, o aumento da intensidade se dá, né, com maior aumento da secreção, principalmente a partir do momento em que a gente ultrapassa o limiar anaeróbio. É a partir daqui que nós temos um crescimento, né, muito maior da secreção de cortisol. Não é que é só a partir do limiar, mas até a intensidade do limiar, a secreção de cortisol ainda é bastante discreta em relação à intensidade. E quando se ultrapassa o limiar e o limiar de compensação respiratória, o RCT, que também tem vídeo aqui, aí obviamente a secreção é muito mais pronunciada. E isso aqui vai interferir, obviamente, com a utilização do substrato. Na medida em que aumenta a intensidade do exercício, mais cortisol. Quanto mais cortisol, quanto mais eu aumento o cortisol, eu tenho diminuição da utilização de glicose. Eu tenho diminuição do transporte de glicose para os músculos. E aí, na medida em que aumenta mais a intensidade,
o músculo vai tendo, em condições intensas de trabalho, vai usar mais o seu glicogênio. E aí nós estamos falando principalmente das fibras 2B, porque em intensidades mais altas são as mais recrutadas, fibras 2B ou 2X, né, que é a terminologia mais contemporânea aqui. Tudo bem? Tem vídeo aqui também falando sobre os tipos de fibras musculares. Então isso determina que sempre que a gente tem um aumento muito grande do cortisol, existe uma tendência de aumento da glicemia. Porque você diminui o transporte para os músculos e ao mesmo tempo o cortisol é um hormônio catabólico. Então você aumenta muito o catabolismo proteico. Tem vídeo aqui falando disso e isso leva a um aumento da gliconeogênese. O músculo aumenta o catabolismo proteico e com isso libera mais alanina para a corrente sanguínea, que é um aminoácido que o fígado capta esse aminoácido, reconverte a piruvato, glicose e libera a glicose para a corrente sanguínea. Então, na medida em que nós temos um aumento da liberação de cortisol no exercício mais intenso, nós temos um aumento da liberação hepática de glicose. O fígado aumenta a glicogenólise também, isso por conta do próprio glucagon, mas aumenta bastante a gliconeogênese. Então o fígado aumenta a liberação de glicose para a corrente sanguínea por conta também, né, de uma ação indireta do cortisol por promover aumento do catabolismo proteico. Aumenta a liberação hepática de glicose, diminui o transporte para os músculos, aumenta a glicemia. Imagina isso num diabético, por exemplo, num paciente diabético, num dia que ele estiver mais descompensado e a gente treinando com ele acima do RCT ou fazendo um intervalado, né, meio irresponsável aí numa intensidade de VO2 máximo, nós corremos o risco de induzir a uma crise aguda hiperglicêmica ou aumentos indesejados da glicemia. Precisa tomar muito cuidado com isso. Então, intensidade aumentada aumenta a liberação de cortisol e tem esse conjunto de repercussões no metabolismo de proteína e também sobre o metabolismo de carboidrato e a glicemia em si. Ô Cássio, e lá na musculação? Qual a relação disso? Também, quanto maior a intensidade dos pesos que se estiver trabalhando, desde pesos, né, de estresse mais metabólico para tensional, você tem um aumento da liberação de cortisol. Mas quais séries na musculação mais aumentam a liberação de cortisol por conta dessa característica? Principalmente séries que você leve, vou ter minha caneta agora, principalmente as séries que você leve até a falha concêntrica ou além da falha concêntrica. Então, séries com repetições supramáximas, os métodos mais agressivos, mais intensos, em que você dá um drop set com várias, né, séries indo até a falha concêntrica, usar um biset, um triset indo até a falha, ou o método da repetição forçada em várias séries, vai até a falha e aí alguém te ajuda com uma, duas, três supramáximas, repetições supramáximas. Essas são as séries que mais aumentam o cortisol, porque são séries que têm um caráter maior, né, de intensidade. E aí também, quanto mais você enxuga o tempo de recuperação entre as séries, tende a falhar mais, tende a levar mais as séries até a falha e tornar o treino mais difícil, mais intenso, mesmo com o mesmo peso sendo levantado. E isso leva a um aumento da intensidade relativa do treino e essas séries são extremamente indutoras, né, de um aumento do cortisol. Também vão promover essas mesmas repercussões do ponto de vista do catabolismo. Então, séries muito longas com esse perfil, sessões de treino muito longas com esse perfil, é bom que o praticante já saiba, serão indutoras de um alto nível, né, de liberação de cortisol, de um hipercortisolismo ali imediato, agudo, e obviamente também serão indutoras de um aumento do catabolismo proteico. Sessões de treino assim de musculação muito longas com esse perfil induzem um catabolismo grande. Precisa ter um alto nível de reserva de glicogênio para encarar essas sessões, mas isso não inibe ou evita o catabolismo. Por que não? Porque a própria intensidade já é indutora de um alto nível de liberação de cortisol. Então precisa ficar atento a isso.
prolongar demais, colocar muito volume nessas séries extremamente intensas, leva a um catabolismo proteico alto. De alguma forma pode correr algum risco aí de não extrair o melhor benefício de treino quando se busca ganho de massa muscular, hipertrofia em si. E o cortisol também tem uma relação de aumento na medida em que nós aumentamos muito o volume do treino. Mesmo que seja um treino com intensidade moderada, quanto mais volume, quanto mais a gente prolonga o treino, principalmente aqueles treinos com volume mais exaustivo, esses também promovem grande aumento da liberação de cortisol. Então, na medida em que a gente começa um treino, 10 minutos, 15 minutos, intensidade moderada, 20, 30, na medida em que nós vamos avançando com o treinamento, nós vamos, mesmo numa intensidade moderada, aumentando a secreção de cortisol. E isso é interessante porque, na medida em que se trabalha moderadamente, por exemplo, numa intensidade limiar, com volume mais alto, nessas intensidades nós temos aí um alto nível de utilização de glicose, fibras do tipo 1, fibras 2A, com maior capilarização, a adrenalina não está tão alta, não baixa tanto a insulina, tem vídeo aqui falando sobre insulina e adrenalina no exercício, sobre todos os hormônios, e na medida em que vai avançando o tempo desses treinos, nós vamos tendo uma redução também da glicemia. E o fígado também está ali, né, liberando o seu glicogênio, porque o músculo está usando mais a glicose extracelular do que o glicogênio. Não é que não usa o seu glicogênio, mas nessas condições eu estou recrutando prioritariamente fibras do tipo 1 e 2A. Elas usam bastante glicose da corrente sanguínea e a partir daí a glicemia baixa. E o fígado precisa nutrir o sangue de glicose para não deixar baixar a glicemia e não nos deixar entrar em hipoglicemia. Então vai gastando o glicogênio hepático. Num dado momento, o organismo precisa tomar alguma providência. Se eu aumento a liberação de cortisol, nós já vimos. Isso diminui o transporte de glicose para os músculos e, a partir daí, esse aumento de cortisol também leva a um aumento da lipólise. Esse é um dos fatores, não é o único, tem vários outros, e tem vídeo aqui também falando disso, em que contribui para que, na medida em que o exercício vai se prolongando mais em intensidades mais moderadas, nós vamos tendo aquela transição glicose e gordura. Vai usando cada vez menos glicose e glicogênio como substrato, né, a glicose do glicogênio, então vai usando cada vez menos glicose como substrato e cada vez mais gordura como substrato. Na medida em que o exercício se prolonga, a gordura vai aumentando, né, o seu predomínio em relação a substrato ser metabolizado. Parte disso se justifica, né, e se compreende pelo aumento da taxa de lipólise na medida em que o cortisol vai sendo aumentado. E ele vai diminuir o transporte de glicose, consequentemente, o músculo vai usar menos glicose, mas vai a partir daí, com o aumento da lipólise, quebra o triglicerídeo lá no tecido adiposo e aumenta a concentração de ácido graxo livre no sangue. Se a disponibilidade é maior, os músculos começam a usar mais o ácido graxo livre, vai tendo um deslocamento aí do predomínio, né, do substrato de glicose para a GL. E lembra, na medida em que eu aumento o cortisol, de novo, mesmo em intensidade moderada, eu passo a ter um aumento do catabolismo proteico, e aí isso leva ao aumento da gliconeogênese hepática e o fígado começa a liberar mais glicose no sangue. Isso tudo junto ajuda a manter a glicemia. O músculo transportando menos, usando menos a glicose, e o fígado liberando mais glicose por meio da neoglicogênese, estimulada pelo aumento do cortisol. Isso é tudo providência para evitar uma hipoglicemia e, obviamente, evitar a catástrofe aí, né, induzida por uma hipoglicemia. Então, essas são as condições centrais, né, fundamentais, que determinam a resposta do cortisol durante os exercícios, durante as sessões de treino. Ele é, então, sensível à intensidade, prioritariamente, mas ele é também sensível ao volume mais excessivo de treino. Então, para fechar, entendam isso por quê? Porque na medida em que a gente treina, principalmente, muito intensamente, no dia a dia, seja na musculação, seja fora, seja no futebol, no tênis, no beach tênis, no basquete, né? Se eu faço os treinos de ginástica lá na academia,
Na medida em que se treina muito intenso, rotineiramente, e não se estabelece um ajuste, né, das intensidades ao longo da semana, o que pode acontecer? Treinar intenso, direto e ininterruptamente, leva a um aumento marcante do cortisol plasmático. E o indivíduo pode ter, na condição de repouso, uma concentração de cortisol maior do que o normal. Esse é um dos fatores que pode induzir a uma síndrome do overreaching ou síndrome de overtraining, que tem vídeo aqui falando sobre isso. Treinamentos excessivos, sem recuperações adequadas, sem ondulação adequada das intensidades, isso leva a um aumento da concentração basal também de cortisol, porque no dia a dia está secretando cortisol em excesso. Para fechar, não esquece, quanto mais cortisol nós tivermos circulante, quanto maior o convívio aí com o cortisol, isso também determina uma diminuição da imunidade, uma diminuição da resposta imune, aquela imunodepressão causada pelo aumento do cortisol. Não por acaso, quando indivíduos fazem algum período de treino, muito intenso, seja no esporte, de competição, ou até lá na academia, treina muito intensamente, pode acontecer de naquela semana, uma semana depois, ter um resfriado, uma virose. Né? Por quê? Porque teve uma imunodepressão pelo fato de ter treinado excessivamente intenso, sem ajustes, né, para recuperações adequadas, e esse excesso de cortisol no dia a dia de treino, e até um cortisol basal um pouco maior, levou a essa imunossupressão ou imunodepressão. Muito cuidado com isso, ainda mais no âmbito desportivo, porque pode, né, por conta de um resfriado mais intenso, perder um atleta para um momento importante de competição, principalmente nos jogos desportivos, que se jogam 2 vezes aí na semana, como no futebol, ou até em outras modalidades, e por conta de uma semana muito intensa de treinos, e às vezes até de treinos e competições, perde-se, né, um atleta por conta de um descuido em relação às intensidades e a indução a uma condição de baixa imunidade. Agudamente nos treinos mais intensos, esse aumento do cortisol pode determinar, né, nas horas que sucedem o treino, também uma redução momentânea dessa imunidade, que é aquele conceito da janela imunológica. Você treina muito intenso e nas horas aí que sucedem o treino, por conta desse cortisol mais alto, você tem momentaneamente uma depressão do sistema imune. E aí se tem contato com alguns vírus oportunistas, bactérias ou vírus oportunistas, pode vir a partir daí um problema. Maravilha, então isso é o que nós tínhamos aí, né, para discutir neste vídeo sobre a resposta do cortisol ao exercício, como acontece, né, em que condições aumenta mais ou menos. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Deixa aqui a sua curtida. Se não for ainda inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui. Recomende o vídeo, recomende também o canal os colegas de vocês e, se for possível, também convido para fazer parte aqui do nosso clube de membros, que é uma forma a mais de auxiliar para que a gente continue com o trabalho aqui no nosso canal. Maravilha? E espero então revê-los aí nos próximos vídeos e nos demais vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado.